Reiniciou? Deixa eu ver como é que tá. Beleza. Então, começarei aqui mais uma vez para enfatizar uma definição que causa algum mal entendimento, que é a definição de função nula, tá? Seja f uma função do cálculo 1, do cálculo 1 e do cálculo 2, função de uma variável real e de valor real. Dizemos que f é função nula, e aí não tem artigo definido. Dissemos que f é função nula quando f de x é zero para todo x no domínio de f. Daí sai naturalmente o seguinte, qual é a negação disso? F de x é zero, qualquer que seja x no domínio de f. Qual é a negação? Existe x no domínio de f, tal que f de x é diferente de zero. Daí, esse é o entendimento que você deve ter, o entendimento correto. F não é função nula quando existe pelo menos um x0, vamos dizer, no domínio de f, tal que f de x0 é o quê? Diferente de zero, tá? Então, você entende se eu botar só x. Então, essa é a definição de não ser nula. A função seno não é nula, embora seno de π seja zero, mas seno de π sobre 2 não é zero, tá? Então, ela é nula quando ela é zero em todos os pontos do seu domínio. Portanto, ela não é nula quando ela é diferente de zero em algum ponto do seu domínio. E tem a seguinte conceito, que é o conceito de combinação linear de funções. Sejam e tá? F de I em R, F dado o intervalo I contido em R, tá? Outra coisa, dado I contido em R, isso aqui, F de I em R, denota um conjunto formado por cada função com domínio I e contra domínio R. Tá? Que é um espaço vetorial. Aí vocês já sabem da álgebra linear. Isso aqui é um espaço vetorial munido da adição de funções e do produto de um escalar real por uma função. Isso é um espaço vetorial, que eu denoto por F de I em R. E aí você tem o seguinte conceito: sejam I contido em R, dá um intervalo, seja o I contido em R, intervalo. Dado I contido em R, e aqui eu vou pegar o intervalo, tá? Vou sempre trabalhar com intervalo. Claro que vale sem ser intervalo, mas eu vou me restringir a intervalo. Seja um I contido em R, o intervalo, I, φ1, φ2, φn, funções de I em R, nesse conjunto aqui. φ1, φ2, φn, funções de I em R.
φ1, φ2, φn funções de R, e agora sim, e A1, A2, AN, N números reais. Tá? A seguinte função, A1, φ1, produto de escalar por uma função, A2, φ2, mais AN, φn, ou seja, soma de funções, isso aqui, isso é denominada, ela é chamada, é denominada combinação linear de quem? De φ1, φ2, φn, com coeficientes A1, A2, AN. Tá? Lembre que A1, φ1 mais A2, φ2 mais AN, φn é uma função que, aplicada em x, por definição, é igual a quê? A A1, φ1 de x mais A2, φ2 de x mais AN, φn de x, qualquer que seja o x real. Tá? De quê? Bom, então isso aqui é chamado como... E observe, se todos os coeficientes forem iguais a zero, então é óbvio que essa combinação linear dá uma função nula, tá? Com domínio I contra domínio R, ok? Tá? Então que isso fique bem claro. Dados I contido em R, intervalo I, φ1, φ2, φn, N funções de I em R, tá? O conjunto das funções, o conjunto das combinações lineares, de φ1, φ2, φn, esse conjunto aqui, denotado por cochete φ1, φ2, φn, esse conjunto aqui, tá certo? Denotado dessa forma. O conjunto das combinações lineares de φ1, φ2, denotado dessa forma, ele é denominado espaço gerado por φ1, φ2, φn. Ele é denominado espaço gerado por φ1, φ2, φn. E é evidente que ele é a palavra espaço, por quê? Porque ele é um subespaço vetorial desse espaço vetorial aqui. Isso aqui é um espaço vetorial. Tá? E dadas N funções aqui dentro, o espaço gerado por essas N funções é um subespaço vetorial desse conjunto, desse espaço vetorial aqui. Por quê? Porque a soma de duas combinações lineares ainda é uma combinação linear. Ok? O produto de um escalar por uma combinação linear ainda é uma combinação linear. E esse conjunto não é vazio, uma vez que a função nula está aqui dentro, que
Que a função nula é a combinação linear de φ1, φ2, φn, onde todos os coeficientes A1, A2, AN são iguais a zero. Tá? Então, quando aparece isso aqui, o que é que se indica? O que é que se indica? Por definição, isso é o conjunto de λ1 formado por todas as funções dessa forma, onde λ1, λ2, λn são o quê? São números reais, tá? É o conjunto de todas as combinações. Isso é um subespaço vetorial desse conjunto aqui, né? Aí um conceito importante na álgebra linear, e particularmente aqui, porque eu vou estar interessado, eu vou começar, essa aula é teórica, ela apresenta todos os resultados que justificam a resolução de equações diferenciais lineares de ordem 2. Eu vou começar a atacar a partir da próxima aula. Mas eu ataco com ferramentas desenvolvidas na aula de hoje, nessa aula aqui. Então, primeiro conceito. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Assim, primeira observação a se fazer, tá? É uma proposição. Proposição, vou evidenciar aqui como proposição, mas não vou atrás de demonstrar. Porque a aula passada foi demonstrado o seguinte: a soma de duas soluções numa equação diferencial linear homogênea é a solução dessa equação. E o produto de um escalar por uma solução dessa equação diferencial, de uma equação linear homogênea, ainda é a solução desta equação. Então, vejam, sejam I contida em R, tá? Intervalo, e P e Q, funções de I em R, tá? P e Q aqui, funções contínuas. Redundante dizer que é funções, porque já, se eu estou dizendo que está aqui, são funções, tá? São funções, isso é redundância. Funções contínuas. Agora, continuidade não, porque pode estar aqui e não ser contínua, tá? A palavra função é que é redundante. Funções contínuas. Vírgula, P e Q, funções contínuas, e a equação diferencial linear homogênea. Equação diferencial linear homogênea de ordem 2, F duas linhas de x, mais P de x, F linha de x, mais Q de x, F de x, igual a zero. Aí a proposição é o seguinte, se IS, o seu conjunto de solução, é a equação, IS, o seu conjunto solução, tá? A proposição é simples, é só um resgate do que foi visto na aula passada. Se φ1, φ2, φn pertencentes, funções de I em R, funções de I em R, são soluções, tá? São soluções dessa equação, ou seja, são soluções se φ1 e φ2 aqui são soluções dessa equação diferencial linear homogênea, então λ1 φ1 mais λ2 φ2 mais λn φn é solução dessa equação diferencial linear homogênea
quaisquer que sejam lambda 1, lambda 2, lambda n reais. Ou seja, qualquer combinação linear de duas soluções numa equação diferencial linear homogênea ainda é solução dessa equação diferencial linear homogênea. Isto é, o espaço gerado, não, melhor colocar aqui, daí, o que é que está dizendo? Está dizendo que o espaço solução está dizendo que o espaço gerado por φ1, φ2, φn é subconjunto de quem? Do conjunto solução dessa equação, tá? Isso por causa do resultado demonstrado na aula passada. A soma de duas soluções dessa equação diferencial linear homogênea ainda é solução, e o produto de qualquer solução por um escalar ainda é solução. Portanto, qualquer combinação linear de n soluções ainda é solução. Tá? Não precisa escrever prova, está na cara do resultado da aula passada. Quero só enfatizar aqui e deixar escrito, deixar registrado. Tá bom? Aí tem uma definição importante. Estou vendo aqui 20 minutos, viu? No máximo. Definição. Sejam I contida em R, intervalo, tá? I, φ1, φ2, φn, n funções de I em R. N funções de I em R. Dizemos que φ1, φ2, φn são linearmente independentes. Algum problema ali? O que foi? São linearmente. Qualquer dúvida você fala aí. São linearmente independentes quando A1 φ1 mais A2 φ2 mais a n φn igual a função nula, se e somente se todos os coeficientes são nulos, tá? Ou seja, nós dizemos que n funções aqui são linearmente independentes quando a única combinação linear nula delas é aquela na qual todos os coeficientes são iguais a zero. Faltou o zero aqui. É óbvio que o lado direito implica o lado esquerdo, pelo que eu já ressaltei. Mas nem sempre o lado esquerdo implica o lado direito. Mas quando o lado esquerdo implicar o lado direito, você diz que as funções são linearmente independentes. Tá?